Ora, ele tem 2.300, positivo, ó. Então ele tem um crédito no banco. Aí ele vai pagar o aluguel de 3.000. Ora, ele vai pagar mais do que ele tem. Então ele vai ficar com débito, vai ficar devendo, então é negativo. Ele vai ficar devendo quanto? 3.000 menos 2.300, vai dar R$ 700. Então ele vai ficar devendo R$ 700. Ok? Tudo bem? Ok. Então aqui, ó, vamos para a próxima aqui. Na página 51 ainda, ó, já preparei aqui. O número 16. O número 15 eu pulei, então vamos seguir. O 14 também eu pulei, então vocês vão. Não é porque eu estou pulando que vocês não vão fazer. Então vocês podem fazer e qualquer coisa vocês coloquem lá, né? Qualquer dúvida vocês podem colocar. Então o número 16 aí fala o seguinte: determine um número inteiro que se deve colocar no lugar do x. Ó, está aqui o x. Em todos os itens, o x está presente. Ó. Ele quer que você descubra esse valor aqui para que essa igualdade seja verdadeira, né? Ou seja, o que você tem que ver? Você tem que ver o seguinte: qual é o número x, né? Que número é esse? O x está representando esse número que você não sabe qual é. Que número é esse que somado com 10, está sendo somado com 10, vai dar 16? Ora, isso aqui é bem simples, né? Se você quiser, você pode fazer a operação inversa, né? Já vimos isso aí. Qual é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, se você fizer 16 menos 10, vai dar quanto? Vai dar 6. Então, x é igual a 6. Né? 6 mais 10, 16. Tá certo? Bom, aqui ele quer saber o seguinte: qual é o número que somado com menos 2 vai dar menos 10? Eu não vou fazer a operação inversa nesse caso aqui, porque aí envolveria a subtração, e nós não vimos ainda, é o próximo assunto. Mas aqui fica bem simples, né? Você está em menos 2, você quer chegar em menos 10. Você pode transformar isso aqui, ó, olha só, na reta numérica. Está aqui o zero. Aqui está o menos 2. Aqui está o menos 10. Ok? Então, do menos 2, eu quero atingir o menos 10. Qual é a diferença aqui, ó, da distância entre 10 e 2? A distância entre 10 e 2 é quanto? 8. Não é isso? A distância entre 10 e 0 é quanto? 10. E a distância entre 10 e 2 é 8. A mesma coisa que você fizer, ó, 10 menos 2, 8. Então, o nosso x aqui vale 8. Lembrando, como o resultado é negativo, eu tenho menos 8, né? Se você pegar menos 8 e somar com menos 2, vai dar quanto? Menos 10. Tá claro? Espera que perdeu o foco um pouquinho. Tá, voltou, né? Então tá aqui, ó, menos 8 com menos 2, menos 10. Certo? E aqui agora, qual é o número somado com 20 vai dar 0? Acho que todo mundo já respondeu essa, né? Para dar 0 tem que ser o quê? O oposto. Nós vimos isso aí na aula também. O que é o oposto? É um número com sinal trocado. Se aqui o sinal é positivo, o oposto dele vai ser o quê? O mesmo número negativo. Então, x vale menos 20. Certo? Então, menos 20 com mais 20, 0. E aqui, ó, qual é o número que somado com menos 9 vai dar mais 9? Olha, eu tenho aqui um número positivo. É um número que somado com menos 9 vai dar mais 9. Não é? Pode ser 10. 10 menos 9 dá 1. Então não é. Pode ser 15. 15 menos 9 dá 6. Não é. Ora, você pode ir fazendo por tentativa assim, desse jeito, ou então quem já entendeu bem aqui o processo, sabe que o único número que tirado 9 vai dar mais 9, só pode ser o mais 18. Né? Aí, que é o dobro de 9, né? 18 menos 9, 9. Certo? E aqui, ó, menos 15, somado com qual número vai dar menos 1? Menos 1. Tá? Você também pode fazer por tentativa. Esse número aqui, o x, ele vai ser positivo ou negativo? O que vocês acham? Olha, ele está em menos 15. Você vai trazer para menos 1. Né? Ele vai aumentar, né? Lembra aqui na reta numérica? Ó, de menos 10 para menos 2, ó, você aumentou o número. O número negativo, quanto mais próximo do zero, maior é esse número, né? Então, os números negativos próximos do zero, eles são maiores do que os números negativos que estão mais longe.
Ou, se você quiser também, todo número à direita é sempre maior do que qualquer número que está à sua esquerda. Vou repetir. Todo número que está à direita é sempre maior do que qualquer número que está à sua esquerda. Bom, então, se esse número está crescendo, se ele está crescendo, eu tenho que colocar o que aqui? Um número positivo. Imagine, você está devendo R$15, a sua dívida diminuiu para R$1, né? Lembram dessa questão aqui que eu falei para vocês? Quando tiver dúvida, pensa em questão monetária. Se é negativo, você está devendo. Você está devendo 15, passou a dever 1. Se você estava devendo 15 e passou a dever 1, quanto você pagou da dívida? Você pagou R$14, né? Estava devendo 15, pagou 14, está devendo 1. Correto? Tudo bem? Bom, o número 17. O número 17, ele diz que na atmosfera, né, a cada 200 metros que você sobe, né, acima do nível do mar, a temperatura diminui 1 grau. A cada 200 metros, a temperatura diminui 1 grau. Se você tem 25 graus, deixa eu melhorar aqui. Se a temperatura aqui, ó, é 25 graus, onde nós estamos, 25 graus. E se você subir 11 quilômetros, né, você subiu uma escada, né? Vamos supor que essa escada exista. Não existe, né? Mas vamos supor que você subiu 11 quilômetros, né? Qual é a temperatura que vai estar quando você chegar lá em cima? Boa essa, né? Então, vamos ver. A cada 200 metros, a temperatura diminui 1 grau. Aqui, você subiu 11 quilômetros, né? Aí você tem que saber o seguinte, você sabe, só tem que lembrar. 1 quilômetro equivale a quantos metros? Quem é que lembra aí? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1.000 metros. Não é isso? Quantas vezes os 200 metros cabem dentro de 1.000? Essa continha é bem tranquila, né? Então, 200 metros cabem 5 vezes. 5 vezes dentro de 1.000, né? 5 vezes 2, 10, então 1.000 metros, tá? Ora, se a cada 200 metros a temperatura diminui 1 grau, nós podemos fazer essa continha aqui bem facinha, né? Então, a cada 1 quilômetro, ou seja, a cada 1.000 metros, se 1.000 metros corresponde a 5 vezes 200, e a cada 200, 1 grau, então vai ficar 5 vezes 1, 5 graus, né? Então, a cada 1 quilômetro, diminui 5 graus a temperatura. Ora, mas você subiu 11 quilômetros. Se você subiu 11 quilômetros, qual é a temperatura que vai estar lá em cima, se a temperatura aqui é 25 graus? Primeiro, temos que saber quanta temperatura caiu, né? Se em 1 quilômetro caiu 5 graus, vamos trazer isso para cá. Se em 1 quilômetro caiu 5 graus, em 11 quilômetros, vai cair quantos graus? Né? Essa é a questão agora. Mas ficou fácil, né? Veja bem, se 1 quilômetro cair 5 graus, nós temos que 2 quilômetros vão cair quantos graus? Só multiplicar, né? 2 vezes 5, 10. 10 graus. Em 3 quilômetros, 3 vezes 5, 15. 4 quilômetros, 4 vezes 5, 20. Em 11 quilômetros, 5 vezes 11, 55 graus. Isso é que a temperatura vai cair. Mas essa não é a resposta ainda não. Por quê? A temperatura na superfície é 25 graus. 25 graus. Ora, se vai cair 55, então é menos, né? Menos 55 graus. Agora é só fazer essa conta, né? 25 menos 55. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar 30 graus. Menos 30, né? Então a temperatura lá a 11 quilômetros de altitude vai ser igual a 30 graus. Negativo, né? Então é muito frio, né? Muito frio. Ok? Então, com isso aqui, a gente encerra os exercícios da página 51. Agora, a página 54 do nosso livro já fala sobre subtração, né? Então, eu vou dar aqui a dica rapidinho, que vocês já devem estar cansados, né, da aula, porque só eu falo, né? Vocês só estão assistindo. Mas eu só queria fazer esses exercícios aqui, ó, da página 54, número 1, que eu vou fazendo e eu vou explicando para vocês. É bem simples, tá? E aí depois eu queria que vocês completassem a página 51.
tá bom? Só tem uma página desses números negativos aqui, tá? Não é difícil não. Eu queria que vocês fizessem para que na próxima aula eu já fizesse a correção e já explicasse o próximo assunto. Pode ser? É aquilo que eu falei, para a aula dar certo, vocês têm que participar e fazer os exercícios, tá certo? E se ainda não ficou bem claro, vocês podem ir lá no YouTube procurar aulas que falem sobre a questão de operações com números inteiros. Tem muitas aulas lá e outros professores explicando, tá certo? Então vamos ver aqui. A subtração, gente, observe, diferentemente da adição, ela sempre vem com um parênteses, ó. Sempre vem com um parênteses, né? Deixa eu botar aqui no meio para facilitar. Sempre vem com parênteses. Isso tem um motivo. Por quê? Porque você tem dois sinais, ó. Então, para um sinal não ficar do lado do outro, que ia dar uma impressão,